Vambora? Quinta-feira, meu povo, já chegou! Te liga, Genésio! Vambora, vambora, vambora! Meio-dia em ponto! Vambora, São Luís! Vambora, região metropolitana! Vambora, meu Maranhão! Tá começando o nosso Hora D, claro, todos os dias. É o meu gesto, o meu cumprimento a todos vocês, é a nossa gratidão, essa permissão de todos os dias, a gente poder ter essa relação mais próxima, é fruto de toda esta construção que a gente tem. De segunda a sexta-feira, a gente tem aqui, ó, juntinho, desde o meio-dia até as 13h30, informação quentinha, gente. Claro que sempre direto do nosso jornalismo e eu te fazendo companhia. E que bom, viu? Que bom, eu tô aqui, menino. Tu acorda, Genésio, pelo amor de Deus. Vambora, vambora, meio-dia e 1 minuto, vambora começar o nosso Hora D de hoje. E claro, a partir de agora a gente destacando para você todas as informações e sempre, claro, direto do nosso jornalismo. Eu já começo dizendo para você, o Maranhão vai ter 3 dias de atividades suspensas. Daqui a pouco você vai saber quais os serviços que poderão funcionar em todo o nosso estado. E também a gente traz para você, nós vamos acompanhar aí exatamente uma reportagem especial, mostrando o dilema de quem precisa todos os dias enfrentar o desafio do transporte público. Daqui a pouquinho a gente vai trazer para vocês também, e claro, a atualização da vacinação, o público-alvo que deverá ser vacinado. Tudo isso e muito mais é a partir de agora no nosso Hora D, que já está no ar. Vambora, 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 Maranhão, vambora, porque tá começando o nosso Hora D. Cadê a musiquinha? Agora que é a hora. Sobe essa música, pipoca. Vambora. E nenhuma delas tinha gosto de amor. Quantos corações você já visitou? Quantas vezes já se machucou? Vambora, sobe esse som. Já? Já preparou? Vambora. Sobe a mão. Que tal a gente ficar? Já pegou! Pegou, então vambora, traz aqui, ó, pro coração, que é essa nossa relação de todos os dias, mãozinha no coração. E por falar em coração, a gente lembra imediatamente de amor, né? A gente lembra desse sentimento que é um sentimento tão puro e que deve fazer parte dos nossos dias, deve fazer parte da nossa vida. Mas às vezes a gente fica esperando, né, que o outro receba o nosso amor, que o outro queira o nosso amor, e a gente faz muita questão disso. E fica até triste, não é? Quando o outro, de alguma forma, rejeita esse amor. Você não deve ligar para isso, não, sabia? Não deve, não deve, nem um momento ligar para essas coisas, que chega a ser até uma bobagem. Sabe por quê? Porque quando o outro não aceita o seu amor, quando o outro não aceita aquilo de bom que você tem para oferecer, tem problema. Continua fazendo, não desiste, segue fazendo. Sabe por quê? Porque se ele não quiser, quem vai colher esses bons frutos é você próprio. Não está perdido isso que você tem dado não, viu? E que você vai continuar dando. E aí, deixa que o outro vai refletir. É você que vai colher esses frutos. E que frutos, né? Todos positivos. Vambora nessa mesma vibe, é positiva, de amor e com esperança. Vambora que a gente vai vencer, se Deus quiser. Hoje, quinta-feira, a gente já tá vencendo, né? Estamos aí de olhinho aberto, já colocamos um pezinho no chão, tá todo mundo de pé, glória a Deus. Então vambora junto que o resto a gente consegue, a gente corre atrás. Claro que para ficar mais juntinho, mais pertinho um do outro, tem o nosso 91968622, é o contato de todos os dias aqui nessa tela. É para você, exatamente para você e só para você. E aí, claro, você manda a sua mensagem, manda a foto, pode denunciar. E por falar em denúncia, o dia hoje, hoje o dia começou com muitas denúncias, sobretudo no transporte público. Daqui a pouquinho a gente vai mostrar alguns flagrantes, né? Feitos por quem todos os dias precisa do transporte e, infelizmente, está submetido a situações muito complicadas. Mas já já a gente traz para você todas essas informações, tá bom? Bom, gente, olha, vamos começar falando, né? Exatamente que o Maranhão vai ter 3 dias de atividades suspensas. E daqui a pouquinho a gente vai saber também sobre essas atividades. Já começa a partir de amanhã
E aí, claro, a gente vai trazer ao vivo já para você o destaque desta informação e também o acompanhamento em todo o Maranhão, exatamente da situação de ocupação de leitos e também dados que a gente não acha, né, não considera nada positivo, que é o aumento, né, de casos nas principais regiões do nosso estado. E ontem a gente mostrou aqui no nosso Hora D o caso de um bebê de 3 meses. Ele vinha sendo vítima de violência, tortura e estupro. E tudo isso feito pelos pais. Você lembra que eu trouxe aqui esse caso abrindo o programa? Só que, infelizmente, a maioria dos estupros, desse tipo de crime, que é considerado hediondo, contra crianças, eles são cometidos exatamente por parentes, pessoas de dentro de casa. E de acordo com a Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente, que é a DPCA, já são mais de 21 inquéritos e 59 investigações em curso somente este ano. A repórter Geice Gomes vai trazer para a gente agora informações e detalhes destes números que chamam a atenção. Muito boa tarde, Geice. Boa tarde, Kate. Em São José de Ribamar seguem aí as investigações relacionadas a esse caso de crimes sexuais praticados contra o bebê de 3 meses. Agora nós vamos falar sobre os casos registrados aqui na capital maranhense. De janeiro até hoje, 25 inquéritos já foram instaurados aqui pela DPCA relacionados a crimes sexuais praticados contra crianças. Nós vamos conversar com a delegada titular aqui da DPCA, Adriana Meirelles, que tem também ainda outras 70 investigações preliminares. Delegada, esses casos têm crescido neste ano relacionado ao ano passado? A gente observou um aumento nas ocorrências e nas denúncias agora em 2021 com relação ao início da pandemia em 2020. Essa observação que vocês fazem tem alguma justificativa já analisada em relação ao número de denúncias recebidas aqui na delegacia? A gente acredita que 2020, no auge da pandemia, as pessoas ficaram mais confinadas dentro de casa e, por conta disso, ficou mais difícil a prática desses crimes de natureza sexual, que, na maioria das vezes, eles ocorrem às escondidas. E aí, agora, em 2021, a gente observou que eu acho que as pessoas já voltaram à vida um pouco mais normal e já está se equiparando aos casos de 2019. Para resguardar o psicológico dessas crianças, as investigações aqui acontecem de uma maneira diferente, incluindo a oitiva das vítimas. Explica para a gente como é que funciona todo esse processo de investigação desses crimes. Esses crimes de natureza sexual, tanto as crianças como adolescentes, a gente caminha para o IPTCA, onde é feito o exame médico e o psicológico e social, onde a criança e o adolescente ele é atendido por um psicólogo e um assistente social, onde eles elaboram um laudo acerca do fato e encaminham para a delegacia. E esse laudo ele serve de base para a gente concluir as investigações. Na maioria das vezes, qual é o perfil desses agressores, para o pessoal de casa já ficar mais atento? Mais de 90% dos casos, o agressor é uma pessoa conhecida da vítima, ou é um vizinho, ou um amigo, mas principalmente é um parente ou é um familiar dela. Para quem suspeita de que alguma criança próxima esteja sendo vítima de qualquer tipo de violência, incluindo violência sexual, qual é a orientação dada aqui pela delegacia? A pessoa pode fazer uma denúncia anônima, ela não precisa se identificar, basta ligar para o Disque Denúncia, que é o número 180, e fazer essa denúncia, que ela vai chegar na delegacia e a gente vai iniciar as investigações. Delegada, muito obrigada pela entrevista. Kate, a reportagem completa sobre os casos registrados aqui no Maranhão a gente vai exibir hoje à noite no Jornal da Difusora. Geice Gomes para o Hora D. Obrigada, Geice. Está aí a Geice cobrindo mais uma vez esse caso que chama a atenção da gente e assusta muito mais quando a gente se depara com um número, né, de investigações em curso exatamente sobre a mesma situação. Violência contra as nossas crianças. Gente, eu estou falando de criança que tem que ser preservada. E ontem mostramos, claro, e eu não canso de chamar a atenção, um bebê de 3 meses. 3 meses de nascido, passando por todas essas situações. Ontem o delegado Jader, ele já informava que o prazo de 10 dias para então fechar este inquérito e encaminhar. A gente vai continuar acompanhando, assim como chamando a atenção para esses casos e também, gente, para permanente observação e o mais importante, a denúncia de casos que sejam parecidos, semelhantes,
alguma criança que nesse momento está em perigo, que você possa observar. Pode ser pertinho, pode ser o vizinho do lado, né? Do lado direito, esquerdo, pode ser aquele que está na frente, aquele que está atrás, ou você já ouviu falar, alguém já te contou, não custa denunciar. Né? A gente precisa tirar as nossas crianças desse número de insegurança. Só agora, em 2021, você viu o tanto, né, de inquérito em curso, investigações sendo promovidas para poder, então, apurar esse tipo de violência. Então, vamos permanecer de olhos, mas olhos muito abertos para dentro da nossa casa e também um olhinho ali, ó, para todo o entorno de onde a gente está morando, porque pode ter uma criança que esteja em situação parecida, semelhante ou até pior, tá? E a gente segue por aqui, 12 horas e 11 minutos, agora falando de um outro problema que tem atormentado. Eu acho que a palavra é essa. Atormentado, principalmente em tempos de pandemia. Olha só, eu estou falando, claro, dessa situação que é preocupante em toda a região metropolitana, que é a condição do transporte público. E com a pandemia, gente, isso aumenta significativamente. A lotação, exatamente neste transporte público, é o assunto que a gente aborda agora. Isso porque o repórter Eduardo Bueno e o Vanderlei Ramos, eles vão mostrar para a gente na prática, com imagens e detalhes, como é que tem sido a situação e o desafio de quem precisa todos os dias enfrentar, né, esta verdadeira maratona para se proteger dentro dos ônibus. O nosso trajeto começou no ponto final do Jardim América, em uma das áreas mais populosas da ilha. Aqui encontramos o Márcio. Assim como muitos ludovicenses, ele anda até a última parada para tentar ir sentado. Conforto que nem sempre significa distanciamento. Muito lotada a frota, todos os ônibus que saem daqui é lotado. Todos os ônibus que saem daqui do Jardim América é lotado. Rodando pela cidade, encontramos a Maria José, que é técnica em enfermagem no Socorrão 2. Depois de travar uma batalha na linha de frente, ao sair do trabalho, ela enfrenta outra guerra, a de conseguir chegar em casa usando o transporte público. Não está sendo acompanhada conforme foi determinado pelo decreto, né? Que é aquele distanciamento, aquela coisa. A gente sempre pega ônibus com lotação. Não tem ônibus só com passageiro sentado. Não existe isso. Nos terminais, a situação fica ainda pior. Mais gente aglomerada. Na Coab, por exemplo, que concentra um grande número de linhas semi-urbanas, e no São Cristóvão registramos essas cenas. É difícil manter a distância mínima assim. Não está muito fácil não, porque os ônibus de moto só anda lotado. Bom, gente, eu vou aqui mostrar um pouco para vocês da realidade de quem pega o transporte coletivo aqui na capital. Vou embarcar aqui no ônibus, né? Pra gente mostrar o quanto que é difícil transitar no coletivo aqui na capital. Vou embarcar nesse agora, esse ônibus é o industrial. Esse é o ônibus que eu vou embarcar agora. Embarcando aqui como passageiro. Olha só, gente, como é que tá. Esse ônibus aqui vem da zona rural, do distrito industrial, e ele faz duas paradas. Ele faz uma parada aqui no terminal da Coab e depois vai no terminal da Coama também. Ele faz o trajeto aqui pro Ipaz, né? E aqui o que a gente pode perceber é que nessas condições, pelo menos pelo que os passageiros dizem, com a quantidade de ônibus que tem, é muito difícil manter qualquer tipo de distanciamento. Vou tentar passar um pouquinho mais pra frente, acho que não dá mais, né, gente? Tá difícil. Olha como é que tá o pessoal lá na frente, ó. O som tá bem difícil. É um trajeto que era pra ser confortável de alguma forma, já que a gente tá vivendo um momento difícil. Zero condições. Vai entrar. Vai piorar? Vai piorar aí. Olha aqui como é que tá a situação pra gente desembarcar. Vou tentar aqui desembarcar. Tentando aqui, olha só como é que a gente faz pra desembarcar. Tá difícil, hein? Difícil, gente. A gente desembarcando. Opa, com licença. Olha só como é que faz, olha como é que tá a situação aqui dentro. Bem complicada aqui dentro do terminal da Coab. Antes da pandemia, a frota somente para bairros da capital era de 830 coletivos. Mas, segundo a SMTT, até este mês, somente 640 estão circulando. E o pior,
7 linhas foram suspensas e a alegação das concessionárias do transporte é a redução do número de passageiros causada pelas restrições. Desde o início do ano, como medida preventiva para evitar aglomerações, Prefeitura de São Luís e Governo do Estado incluíram mais 60 veículos na frota para rodar nos horários de pico. Mas quem utiliza o transporte coletivo todos os dias reclama que a quantidade ainda é insuficiente para atender a demanda. Pelo menos é o que garante Dona Jesus. Morando em São José de Ribamar, ela diz que mesmo com a flexibilização das atividades entre a primeira e a segunda onda, a frota continua reduzida. São José de Ribamar não tem como manter um transporte bom, porque tem muita gente e pouco transporte. Dona Jesus, mas falaram que aumentaram a quantidade de ônibus. Não aumentaram não, é conversa. Ô, gente, a sinceridade das pessoas, a sinceridade de quem todos os dias utiliza o transporte público, porque sente aqui, ó, gente, na pele, sente no braço, porque tem que se segurar, tem que se equilibrar no meio de tudo isso e muitas vezes nem consegue acessar o ônibus de tão cheio que tá. Olha, muito complicado. Eu queria aqui parabenizar o repórter Eduardo Bueno, o Vanderlei Ramos, por terem feito esses registros, capturado essas imagens, que não são imagens corriqueiras, não. São imagens do cotidiano, da rotina dessas pessoas. Inclusive, eu convidei o Eduardo Bueno para estar comigo agora. Pode entrar, Eduardo. Eduardo, seja muito bem-vindo aqui no Hora D, que, aliás, você já até, inclusive, já apresentou aqui algumas vezes. Mas, Eduardo, o que chama a atenção da gente exatamente é isso. Porque a gente, muitas vezes, a gente fala das sensações. A gente fala com suposições. Eu já utilizei o transporte público por muito tempo. Graças a Deus, hoje eu não faço uso desse transporte. Mas na redação você conversava da sensação, né, de ter que fazer o acesso a esse transporte e das condições dele. Me conta, qual a sensação para que quem está em casa possa se identificar com aquilo que se vive todos os dias? Bom, Kate, muito boa tarde para você, boa tarde para todo mundo que nos acompanha. Olha, Kate, a sensação é de descaso, é de abandono. Eu acho que essas duas palavras resumem bem o que o passageiro, o usuário do transporte coletivo vive na capital. A primeira é aquela justificativa, que pra gente até não cola muito. As empresas falarem que o número de usuários foi reduzido e por isso a frota também foi reduzida. Mas houve flexibilização. A gente viu e as atividades retomaram. O único setor que até hoje não retomou de verdade foi o da educação, mas da educação pública, né? Sim. Porque as escolas particulares retomaram, as faculdades particulares retomaram. Então, a sensação que a gente percebe é isso mesmo, é abandono, é falta de sensibilidade. Eu andei a minha vida toda de ônibus e às vezes as pessoas no auge do seu privilégio, né, falam isso, fique em casa, mantenha o distanciamento, mas em que condições eu estou oferecendo, para essas pessoas que todos os dias andam de ônibus? Kate, só para você ter um dado aí, uma ideia, São Luís é mais de 70% das pessoas que vivem na cidade andam de ônibus. É um número muito grande, né? Você imagina a quantidade de gente que anda de ônibus numa cidade que tem 1 milhão de habitantes, né? Para você ter uma ideia, o dado era 1 milhão de habitantes, até 2019 eram 700 mil usuários. Isso dá o quê? 70% da população. Exatamente. É mais da metade das pessoas que vivem nessa cidade, que precisam do transporte público e tem que passar por isso todo dia. Então, é uma realidade muito triste, muito lamentável, Kate, que fica pior para quem vive na região metropolitana. Então, se para São Luís, que existe um edital de licitação que desde 2016 obriga as empresas a tomarem alguma série de atitudes com relação ao transporte público, imagina na região metropolitana, que não tem licitação. São ordens de serviço, é um contrato até mesmo precário, né? A gente pode dizer que é um contrato precário. As empresas estão fornecendo um serviço de forma precária, não tem uma obrigação, né? A MOB fiscaliza, mas não tem um contrato assinado, nada que seja efetivo, né? E o que mais assusta, Bueno, é porque a gente está falando de um tempo, a pandemia já dura 1 ano. Desde março do ano passado, a gente vive aí esse caos no transporte público, as pessoas amontoadas. Isso é bem antes da pandemia, né? Fato. Isso sempre aconteceu, sempre existiu. A gente não está falando de uma novidade. O que a gente chama a atenção agora é para isso aqui, ó, para essa cena aqui.
Isso aqui é dentro do terminal da Integração. Como se manter 1,5 metro de distância, ou pelo menos 1 metro, né? Se não existe condições para isso, né? Você está vendo, e o Bueno registrou aqui, inclusive tem ali alguém do bombeiro, né? Era um bombeiro civil que deveria estar lá fazendo a fiscalização das aglomerações. Mas vai fazer como? Sozinho ali, né? Me parece aqui que ele não conseguiu fazer, né, a atividade ali, o serviço de monitorar, de organizar, de disciplinar. O que a gente percebe de fato é uma população perdida dentro do transporte público. Se a gente pudesse definir hoje um grande foco de proliferação desse. Pode continuar com as imagens aqui? Pode seguir aqui com as mesmas imagens que eu quero colocar? Então, hoje, se a gente pudesse definir um foco de proliferação, é exatamente esse aqui. E, Kate, tem uma outra coisa também. Desde o ano passado, a Prefeitura, tanto o governo do Estado, impediram as empresas de ligar o aparelho de ar-condicionado por conta da pandemia, né, do confinamento que ficariam as pessoas dentro do coletivo. Então, os ônibus estão rodando com as janelas abertas. Mas e quando chove, tem que fechar do mesmo jeito. Então, a situação fica do mesmo jeito, não adianta de nada. E quando chove, né, dentro do ônibus, Bueno? Aí a situação fica ainda pior. Ainda pior. E é claro que a gente está chamando mais uma vez a atenção. Tentamos, né, ainda há pouco, minutos antes de começar o programa, tentamos aí buscar uma resposta oficial do SET, que é, na verdade, né, quem deveria justificar o motivo porque isso tudo está acontecendo, mas a única informação que nós obtivemos é que mudou, né, de presidência o SET e nós não conseguimos contato com a nova presidente aí do SET. Queria abrir um espaço, inclusive, para que os representantes do SET pudessem, então, esclarecer o que acontece. Porque, diante de fato, gente, não há argumentos, mas a gente precisa entender para que essa população também compreenda como se comportar dentro dos coletivos, como fazer para chegar no seu trabalho com o mínimo de segurança e, claro, obedecendo aí as determinações de protocolo sanitário. Ou seja, né, Bueno? Todo mundo fazendo a sua parte, como sempre se diz, como a gente tem falado dia após dia por aqui. Kate, além disso, a gente tem um dado que chama bastante atenção, que é o número de ônibus circulando. Na reportagem a gente mostrou que eram 830 antes da pandemia e agora são 640. Cadê esses 190 ônibus, né? Onde? Por onde foram parar, né? Onde foram parar? E o exercício não deveria ser o contrário? Diante da pandemia, liberar mais ônibus para que eles pudessem, então, circular e dar vazão a esse montante de pessoas que precisam do transporte público? São muitos os questionamentos, é necessário que se responda. Mas não é só para os meios de comunicação, não. A resposta tem que ser na prática, na disponibilização do veículo, para que as pessoas possam, de fato, manter esse distanciamento. Bueno, muito obrigada, viu, pela participação aqui com a gente. Mais uma vez, parabéns pelo registro. Uma prestação de serviços. A gente saber, sentir na pele, essa é a missão, né, de todos nós que estamos aqui. É sentir na pele e poder dizer, ou pelo menos, né, de alguma forma, dar um retorno a todos vocês que estão em casa. Parabéns ao Bueno e também ao Vanderlei pelo registro aí das imagens, tá? A gente segue o nosso Hora D aqui e dando, então, reiterando ainda esses números dados pelo Eduardo Bueno, são 550 mil usuários. Isso registrado lá em outubro de 2019. 308 mil usuários agora em março de 2021. Veja, né, a diferença entre esses números. 830 ônibus circulando. Isso na frota total. Agora, estranhamente, são só 640 ônibus. O porquê da diminuição no momento em que o caos da pandemia está instalado? São perguntas que precisam de respostas. Mais uma vez, a gente abre o canal para que o SET possa, então, se manifestar sobre esse assunto muito sério. Bom, e diante de todas as notícias que têm sido divulgadas nos últimos dias acerca exatamente do número de pessoas aglomeradas aí, ó, no transporte público que você acabou de ver, a 2ª Promotoria de Justiça de Defesa do Consumidor de São Luís buscou apurar denúncias sobre a existência de ônibus parados nas garagens das principais empresas de transporte aqui da capital. O documento também está pedindo esclarecimento
esclarecimentos à SMTT e também ao SET sobre a quantidade de veículos aptos a circular, indicando o consórcio responsável, a empresa a que pertence e também, gente, a idade desse veículo. Exatamente para saber as condições, né, de trafegabilidade. Lembra que ainda há pouco eu falava sobre chover dentro do ônibus? Tem a ver com a idade desse ônibus. Também o documento pede o percentual da frota que está circulando na capital, acompanhadas dos documentos que comprovem os índices de cumprimento das viagens de cada linha no período de 3 de março até a presente data. E também a comprovação das medidas adotadas no interior desses veículos. Até para saber, bota aqui de novo aqui rapidinho essa imagem, para saber quem é que vai conseguir entender como é que dentro do veículo existe distanciamento. Não existe, já pode marcar, né? Não existe. Como é que dentro do veículo, o que a gente está vendo? Aglomeração. Já pode marcar, porque também temos aglomeração. E lá, tem alguma coisa de álcool, a coisa do distanciamento, a gente já sabe que não tem. Será que está sendo feito também a higienização desses veículos? Bom, o documento está pedindo exatamente estas informações dentro também desses veículos e também nos terminais de integração e nos abrigos de ônibus para, então, a fiel observância, ou seja, está sendo realmente cumprido, obedecido os protocolos sanitários regulamentados pelo poder público. A gente tem um decreto vigorando. Então, se é para fazer valer, tem que saber, tem que ter a resposta do SET, dos responsáveis, o porquê que nada disso, até hoje, tem acontecido na prática. Vou mostrar para vocês mais uma imagem que a gente recebeu hoje pela manhã, de uma linha que é Cafeteira São Francisco. Aí na prática mesmo você vai saber o que é o sufoco, o dilema de quem vive aí, o cidadão, todos os dias. Esse é o ônibus aí que faz essa linha que eu disse para você agora, Cafeteira São Francisco. Olha aí, tranquilidade, escrevia o nosso telespectador, só que não, né? O usuário do transporte fez esse registro e mandou com essa legenda que eu estou dizendo aqui. Tudo tranquilo por aqui, prefiro estar num restaurante que pegar esse ônibus. Olha aí, ele se sente mais seguro porque ele sabe que por lá vai estar sendo cumprido, né? Esse regulamento, né? Essas medidas sanitárias. Adentro do ônibus colocou o telespectador. Vou mostrar outro para você também, Parque Vitória. Inclusive, a denúncia aí sobre o tempo de espera dos usuários para poder ter acesso a esse transporte. Você vai ver aí, já está na tela? Pode encher a tela, mais uma imagem. Inclusive tem o telespectador narrando como é que é feito todos os dias aí para que se possa esperar o transporte. Pode colocar no ar. Esse aqui é o ônibus do Parque Vitória. Olha como é que está a imagem desse ônibus aí. E esse que tem que ter estacionamento. Como é que vai ter estacionamento desse jeito aí? O ônibus que é para passar 7 horas. Está passando esse horário. Todo mundo na parada esperando o ônibus, o ônibus está lotado desse jeito. Gente, tem que denunciar isso aí, meus amigos. É o jeito. É denúncia de lotação, é denúncia de espera no ponto de ônibus. E cadê os ônibus, meu povo? Se tá demorando tanto, tem ônibus? Bom, mais uma pergunta que precisa de respostas. 12 horas e 28 minutos e hoje pela manhã o prefeito Eduardo Braide, em entrevista, falou sobre esta problemática de circulação da frota de ônibus na capital. Quando começou a pandemia, houve uma diminuição no transporte público. Então, a frota, que já chegou a ser 900 ônibus, por exemplo, passou a ser pouco mais de 600, e isso vem acontecendo desde o ano passado por conta da pandemia. Tive uma reunião com o secretário de Trânsito e determinei que, no horário de pico, houvesse o aumento do número de ônibus oferecidos à população. É feito um trabalho de fiscalização desde a madrugada, na saída das garagens, para saber se realmente esse aumento está acontecendo. Agora, esse é um trabalho conjunto. Tem que haver esse trabalho, porque nós temos que lembrar que aqui em São Luís não circulam só os ônibus que são do município de São Luís, da frota do município de São Luís. Nós temos aproximadamente mais de 280, 300 ônibus que são da linha semi-urbana.
São ônibus que vêm de municípios como Raposa, Passo do Lumiar, São José de Ribamar, e todos fazem a integração em nossos terminais. Então, o Estado, acredito eu, que fez também essa situação do aumento da frota, o município também trabalhou nesse sentido, e o que nós temos que ver é se há necessidade de aumentarmos ainda mais. Mas é preciso que isso aconteça dos dois lados, porque senão a gente vai ter um ônibus chegando vazio em um terminal, mas por conta de outro que chega de determinada linha, seja semi-urbana, seja linha municipal, acaba causando aglomeração. Muito bem, tá aí a fala do prefeito, é necessário fiscalização, encontrar aí, gente, encontrar de verdade o mais rápido possível a fórmula para que quem está na ponta, quem precisa do transporte, encontre esse transporte em condições de uso, para que ele possa entrar, se sentir seguro, descer e dizer assim, ó, vou fazer minha parte também, porque desde o transporte está todo mundo fazendo a sua. Dividir essa responsabilidade, porque eu vou repetir, transporte público hoje na capital, e tem a história do ferry-boat também, são grandes fontes de proliferação desse mosquito, desse vírus, desse danado que tem feito tantas vidas se perderem. E por falar nisso, já eu vou falar desse caso também, viu? Muitas pessoas perdendo a vida, muitas famílias chorando os seus entes queridos. Até quando, gente? Até quando? E aí eu convoco mais uma vez, a partir de amanhã, nós vamos ter um feriado antecipado. Nós vamos ter sexta, sábado e domingo. Ah, Kate, é para descansar, né? É para fazer o quê? Ficar em casa. É, ficar em casa. Se você não tiver o que fazer, não tiver o seu trabalho para ir, não tiver outra atividade que não seja considerada essencial, então fique em casa, por favor. Não estou falando com as pessoas que têm que trabalhar, muito pelo contrário. Tem que seguir o curso aí do seu trabalho. Você precisa ganhar seu dinheirinho para sustentar sua família. Mas se não tiver, gente, nada para fazer na rua que seja considerado aqui, nossa, eu preciso sair de casa hoje, porque se eu não sair, não saia, não saia. Não invente uma casa para ir se você puder ficar em casa, até pelo amor de Deus. Número de ocupação de leitos aqui na capital, de ontem para hoje só tinha um leito. No interior do Maranhão está a mesma situação. Todas essas medidas, elas precisam surtir efeito. Para surtir efeito, nos próximos dias, eu, você, todos nós precisamos colaborar. Ficando em casa, se você puder e não precisar sair, fica em casa até, por favor, tá bom? E claro, essa problemática aí dos ônibus que nós mostramos agora há pouco, tem sido alvo, inclusive, do olhar atento do Ministério Público, como eu disse ainda há pouco, e claro, a gente vai continuar acompanhando aqui toda essa movimentação para trazer para vocês o desfecho, tá? São 12 horas e 33 minutos, agora vamos falar da cena policial, né? Porque câmeras de segurança flagrando mais uma vez um assalto lá no bairro do Vinhais. Olha aí a cena, é uma frutaria, viu, gente? Ela fica bem na avenida lá, avenida principal do Vinhais. Já até fui umas 2 ou 3 vezes por lá. E aí, ó, luz do dia, cedinho, hora do almoço. Era pra estar comendo, né? Fazendo alguma coisa. O cara tá aí ali, ó, com a arma pra cima, tocando o terror. Frutaria, em plena avenida, lá no Vinhais. Esse crime aconteceu, gente, ontem, na hora do almoço. Você tá acompanhando aí as imagens, né? Olha, é lamentável. É lamentável. O bairro do Vinhais tem sido alvo constante de criminosos. Eu não sei de onde que brota. Estava conversando ainda essa semana com o Silvan e ele destacando, olha, Kate, e tem um monitoramento que é feito por parte da polícia na área do Vinhais. Mas parece que os caras brotam assim, do nada. Parece que eles estão plantados no chão e do nada eles assim, ó, eles saem de dentro da terra. Viu aí? Todo empoderado, arma pra cima. Onde é que consegue a arma? E ainda sai ali, ó, andando normalmente, como se ele não tivesse feito absolutamente nada. A moça assustadíssima. E tá aí, imagens registrando mais uma vez o clima de terror
da população, dos moradores aqui do bairro do Vinhais. Repito, uma frutaria bem na avenida, local de grande fluxo, passa carro toda hora, sem falar das pessoas, né, dos moradores ali da região. Fica pertinho de uma praça recém-entregue aqui, lá no bairro do Vinhais. Lamentável, mais um registro, mais uma ocorrência policial ali no bairro do Vinhais. Aliás, queria me solidarizar aí com a comunidade do Vinhais, tá, gente? Mais uma vez, nós buscamos aí do Comando Geral um retorno sobre todas essas ocorrências policiais, com destaque, mais uma vez, para o bairro do Vinhais. Bom, e desde a criação, o auxílio emergencial tem sido alvo de ação de golpistas. E esses golpes, gente, são os mais elaborados e criativos possíveis. Mas o que fazer mesmo, hein, para poder não cair em um desses golpes? A gente foi buscar as respostas, né? E o repórter Ciro Mineiro traz pra gente exatamente elas. Ciro. Olá, Kate, boa tarde a você e a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, após a criação do auxílio emergencial, infelizmente, muitos beneficiários estão caindo em golpes. É importante a gente destacar que muitos desses crimes são praticados por mensagens via SMS ou mesmo pelo aplicativo WhatsApp. É por esta razão que a Caixa está alertando os beneficiários quanto a possíveis golpes. Eu estou aqui ao lado do delegado Adilardo Muniz, que é chefe do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da SEIC. Delegado, na verdade, o mais importante é a gente alertar a população que a Caixa, a instituição de modo geral, ela não envia, por exemplo, mensagens via SMS, muito menos pelo aplicativo WhatsApp, né? Exatamente. Muitas vezes você recebe aquele torpedo contendo um link, onde aquele número não é um número utilizado pela Caixa, é um número até de outro estado da federação. Esse link vai lhe encaminhar para uma página emulada. Como é uma página emulada? É como se fosse uma página da Caixa Econômica, todas as características parecidas, mas nessa página você vai preencher com dados da agência, conta, inclusive com senha. Você entrega tudo isso aí para eles e com isso eles podem fazer o saque, pode fazer as transferências do auxílio emergencial. A gente pede que a população, quando for receber torpedos, receber e-mail, receber qualquer tipo, confirme isso em sites oficiais. Hoje em dia nós devemos, nós mesmos, procurar o site oficial. Não é clicar em atalhos, em links que estão sendo disponibilizados, que esses links podem ser justamente links falsos que vão fazer você perder sua senha e também o seu benefício. Sabendo que o auxílio emergencial é uma verba federal e vendo pela Caixa Econômica Federal. Então, as pessoas que caírem em golpe, registram a ocorrência, procura a Caixa Econômica Federal, até porque também, algumas vezes, vai ter que ser notificado a Polícia Federal, dependendo se houve perda para a União. Diante de tantos crimes tecnológicos, é importante que o correntista, o consumidor, o beneficiário, ele desconfie de tudo, né? Desconfiar de grupos de WhatsApp chegando, uma renovação do auxílio emergencial, desconfiar de torpedos. Todos nós estamos sendo bombardeados hoje por torpedos falsos. Sempre desconfiar. Tem dúvida? Você mesmo acesse a plataforma. Não procure clicar em links. Os links são uma ferramenta de você poder perder o acesso ou então até mesmo entregar as senhas do seu dispositivo. Outro detalhe também fundamental é que o beneficiário, quando ele cair num golpe como esse, ele precisa denunciar, ele precisa levar ao conhecimento das autoridades policiais, exatamente para que a polícia possa investigar e também identificar esses criminosos, né? Ele faz a ocorrência até mesmo no ambiente online, temos a ocorrência de polícia online, de delegacia online. Fazendo a ocorrência, ele procura o banco, certo? Para justamente certificar que aquela conta foi invadida, porque ele vai ter acesso à conta bancária como um todo. A partir do momento que você entra no link falso e dá seus dados bancários e sua senha, ele pode transferir, ele pode pagar boletos. Então a gente pede à população que cuidado com os links falsos e, se cair no golpe, registre a ocorrência e procure o banco. E sempre, em qualquer dúvida, acessar os canais oficiais da instituição. Sempre, em tudo, não só instituições bancárias, como também procurar informações como um todo. Hoje a gente é bombardeado por informações falsas. Então a gente pede que a população procure informações de ambientes que são fidedignos, a imprensa, site de imprensa, site do banco, para poder justamente não ser enganado e cair em golpes. Ok, conversamos com o delegado Adilardo Muniz, que é chefe do Departamento de Combate a Crimes Tecnológicos da SEIC. Obrigado, delegado, pelas informações e pela participação na Hora D. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio.
Obrigada, Ciro. Ciro volta já já com a gente. Mas olha, você quer uma informação? Quer um alerta para acender aquela luzinha vermelha? Viu muita facilidade e já desconfia. Recebeu no seu celular uma mensagem, um torpedo, um SMS? Ainda fala torpedo? Fala, Catita. Fala, não fala? Ainda fala, criança torpedo? Todo dia muda, né? Pois é, recebeu um torpedo, recebeu um SMS. Se a minha filha tivesse aquela assim, mamãe, pelo amor de Deus. Pois é, desconfia, principalmente se estiver lá dizendo assim, ó, você vai ganhar tal coisa. Estamos aqui oferecendo um acesso por isso, mas sempre colocam uma história de ganhar. Então, pelo amor de Deus, não faz esse teu olhinho ficar brilhando, porque estão dizendo que você vai ganhar. Muito pelo contrário, desconfia, porque ninguém anda dando nada, não é não? Principalmente nesse período aí que a gente está vendo, tá crítico. Então é tirando, mas dá alguma coisa pra gente? Não dá não, então desconfia, porque querem é tirar de você, tá bom? Na dúvida, acessa os canais oficiais, tá? Busca lá na internet, às vezes a gente tá com o celular na mão e eu tava comentando isso. Às vezes a gente está com o celular na mão, a gente quer ver vídeo, a gente quer ver TikTok, a gente quer ver a vida de não sei quem em rede social, mas a gente não pega o celular para ir atrás de outras informações, acessar canais oficiais, tá? Por exemplo, da Caixa Econômica, né? Para saber sobre essa coisa do auxílio emergencial, vai lá no site do governo federal também, enfim, sites oficiais. Então, dedique um tempinho lá para que você não seja enganado, tá bom? 12h41, vou chamar o Ciro Mineiro novamente, porque de amanhã até domingo, muita atenção, viu, gente? Todo o Maranhão vai estar, então, com atividades suspensas. Essa medida faz parte do decreto que foi anunciado pelo governo do Maranhão. E o Ciro Mineiro traz pra gente aqui que serviços essenciais que vão poder funcionar a partir de amanhã até domingo. Ciro, muito boa tarde, seja bem-vindo aqui com a gente. Olá, Kate, boa tarde a você, boa tarde a todos que acompanham o Hora D. Olha só, Kate, hoje nós estamos aqui em um dos principais shopping centers aqui da capital maranhense, localizado aqui no bairro do Renascença, exatamente para reforçar, né, todas essas medidas mais restritivas anunciadas desde a última sexta-feira pelo governador Flávio Dino. E entre essas medidas, né, ele anunciou que amanhã, dia 26 de março, vai ser feriado em todo o estado. Na verdade, é a antecipação de um feriado, né, que ocorreria oficialmente no dia 28 de julho, em comemoração à adesão do Maranhão à independência do Brasil. Então, esse feriado foi antecipado para amanhã, dia 26 de março. E tanto amanhã, como no sábado e como no domingo, nos dias 26, 27 e 28 de março, só funcionarão serviços essenciais, e isso vale para todo o estado, viu, Kate? A única diferença é que aqui na Ilha de São Luís, os horários desses serviços essenciais são mais restritos. Por exemplo, mercados só podem abrir até às 21 horas, só podem funcionar até às 9 horas da noite. Serviço de delivery até às 11 da noite. Para as demais cidades, o governo do estado não impôs limites, restrições em relação aos horários. Eu vou pedir agora, eu vou convidar os nossos telespectadores, Kate, para que eles possam ficar atentos exatamente ao que deve funcionar, tanto na sexta como no sábado e também no domingo. Estarão autorizados a funcionar nos próximos 3 dias feiras, mercados e supermercados, drive-thru e delivery, hospitais, laboratórios, clínicas e veterinárias, segurança pública e privada, coleta de lixo, postos de combustíveis, serviços funerários, pontos de paradas de caminhoneiros nas rodovias, borracharias e oficinas e também as farmácias. A gente precisa reforçar, né, que todos esses cuidados, todas essas restrições é exatamente para que a gente possa conter o avanço da Covid-19 aqui no nosso estado. A pandemia, né, o novo coronavírus, ele se disseminou, né, nos últimos meses, principalmente aqui no nosso país, em todos os estados brasileiros, estão enfrentando uma severa crise sanitária. Então, todos esses cuidados, todas essas restrições, é exatamente para que a gente possa conter o avanço da pandemia e, o mais breve possível, superar essa doença. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio.
Obrigada, Ciro, pelas informações. Daqui a pouquinho o Ciro volta com a gente também, destacando outros pontos importantes. Inclusive, o Ciro vai voltar ao vivo, falando ali sobre aquela imagem. Lembra que a gente passou aí, já tem vários dias, falando sobre o buraco que se transformou num abismo. Ali perto do elevado da Coama, a expectativa é que as obras sejam concluídas hoje, né? Aquele serviço de lá. Então, daqui a pouquinho a gente vai voltar com o Ciro ao vivo, exatamente deste ponto, para mostrar para vocês as condições, né? E como é que tá por lá. Bom, e a partir de hoje entra em vigor aqui no Maranhão e em todo o Brasil as novas regras quanto ao uso da máscara, aliás, um item obrigatório, e a gente sabe que faz parte desse protocolo que foi estabelecido desde um ano, tá? E claro que agora muda aí algumas coisas exatamente para o uso da máscara em aeroportos e aviões durante a pandemia da Covid-19. A resolução aprovada proíbe o uso de máscaras com válvulas dos tipos N95 ou PFF2 em aeroportos e aeronaves, assim como proteções de plástico ou acrílico como substitutas das mesmas. Bandanas, lenços e protetores faciais do tipo Face Shield também ficam vetados para essa finalidade. As máscaras N95 e PFF2 sem válvula seguem recomendadas. As novas regras passam a valer neste 25 de março e aumentam o rigor no controle do uso das proteções faciais. Isso por conta do surgimento de variantes do coronavírus e também porque aumentaram as taxas de transmissão da Covid-19 por todo o país. No aeroporto de São Luís, o aviso sonoro já alerta para as mudanças, além de reforçar sobre o uso correto. A nossa recomendação é que todos utilizem as máscaras. A Anvisa contará com a colaboração dos funcionários das companhias aéreas e dos aeroportos, mas, sobretudo, contamos com a participação do cidadão, do viajante, utilizando corretamente a máscara e aquelas máscaras que são recomendadas no site da Anvisa. Especialistas explicam a necessidade de seguir as regras. A máscara correta e mais adequada deve ser adotada dentro dos aeroportos e em qualquer outro espaço. As indicadas para uso geral da população é a máscara de pano. Ela tem 3 camadas, essa máscara é uma máscara protetora. Essa máscara de pano, ela pode ser também adicionada à máscara cirúrgica, que é aquela máscara plissada, que ela dá 90% de proteção. Muito bem, tá aí, inclusive uma explicação, né, de um infectologista, o porquê da utilização da máscara. É proteção, né, gente? 12 horas e 47 minutos, ainda há pouco eu falava sobre o decreto que a partir de amanhã estabelece a suspensão de atividades, isso em todo o Maranhão. A gente vai para a Imperatriz agora saber com o repórter Emerson Pinto como é que vai funcionar a cidade durante o fim de semana. Muito boa tarde, Emerson, já com a gente aqui ao vivo. A partir de amanhã, então, as atividades suspensas também por aí, Emerson? Olá, Kate, boa tarde a você que nos acompanha. Sim, atividades suspensas, seguindo o que é determinado pelo decreto do governo do estado do Maranhão. Hoje, pela manhã, ainda se tinha entendimento de que o comércio poderia ficar aberto, né, por conta de uma primeira determinação que teria tido, né, na verdade, a Prefeitura de Imperatriz, quando surgiu o decreto do governo do estado falando sobre essa antecipação do feriado para amanhã, sexta-feira, a Prefeitura aqui deixou a critério das entidades, dos órgãos de comércio, né, de outras atividades também, como cada categoria ia realizar, ia fazer. Então, a princípio, aqui em Imperatriz o comércio seria aberto. Então, hoje pela manhã ainda tinha esse entendimento, mas aí sim veio a questão da decisão da Justiça Federal, editada ontem ainda, determinando que o município de Imperatriz deve cumprir, portanto, nesta sexta-feira, 26, a antecipação do feriado do 28 de julho, decretada pelo governo do estado. Então, órgãos municipais, por exemplo, que iriam funcionar, vão estar fechados também, como os órgãos estaduais, que estariam fechados, comércio, no geral, também fechado, funcionando só aquilo que é entendido como serviço essencial. Tem uma lista aí, foi até repassada agora há pouco na participação do Ciro, essa lista também vale para todo o Maranhão, do que vai funcionar, no caso, já no sábado e no domingo, né? Feiras, mercados, supermercados, drive-thru, hospitais, laboratórios, clínicas veterinárias, segurança pública e privada, coleta de lixo, postos de combustíveis, serviços funerários, pontos de parada de caminhoneiros nas rodovias, borracharias, oficinas e farmácias podem funcionar no sábado e no domingo, na verdade, os 3 dias aí, né, deste decreto.
Então, a gente está aí na expectativa de que tudo seja cumprido, e aqui a Imperatriz tem ainda um outro entendimento. A gente conversando agora há pouco com o secretário de governo, Eduardo Soares, isso foi esclarecido, porque fala que nos dias 26, 27 e 28, incluindo, ficam suspensas as atividades nesses dias, 26, 27 e 28, incluindo as que eram permitidas em condições restritas pelo decreto municipal vigente. A Imperatriz tem um decreto que está em vigor, que é o decreto, a gente até tratou sobre isso aqui, do fechamento de bares e casas noturnas às 11 horas da noite. Então, se também esse decreto do governo do Estado suspende essas atividades que estão restritas no decreto municipal, o entendimento é que bares também e casas noturnas não poderão funcionar nesse período. A confirmação disso a gente teve agora há pouco com o secretário de governo, Eduardo Soares, com quem a gente conversou por telefone. Agora, Emerson, como é que está a situação aí da ocupação no que diz respeito ao número de leitos, né, de enfermarias, de UTI? Ainda é preocupante, inclusive o número de mortes. Infelizmente, a gente atingiu a marca de 605 pessoas que perderam a vida aqui na nossa cidade em decorrência da Covid-19. Então, um número preocupante. A taxa de ocupação continua alta. A rede estadual, por exemplo, a gente fala de UTI. UTI para pacientes com Covid-19. A rede estadual atinge a marca de 95,83% de ocupação. A rede municipal com 75%. E os dois hospitais particulares com UTIs para pacientes com Covid, apenas um deles tem vaga disponível, somente uma vaga, uma UTI disponível, segundo o boletim que foi divulgado ontem, na noite de quarta-feira. Os boletins divulgados sempre no período da noite, né, trazendo informações relacionadas às últimas 24 horas. Então, são essas informações em relação às ocupações, os casos ativos, no momento, segundo o último boletim, 456 casos ativos aqui na nossa cidade. Situação preocupante, né? Um leito apenas, né? Um apenas para toda a região. É, de fato, uma situação muito preocupante. Emerson, amanhã a gente te recebe aqui de volta, ao vivo novamente, para mostrar a movimentação, como é que a cidade está no primeiro dia, portanto, desses 3 que seguem, então, para a finalização desse decreto em nível de estado, tá bom? Ok, então. É só uma informação antes da gente encerrar a participação. É um leito na rede particular. São 2 hospitais. Desses 2 tem apenas um leito na rede particular. Na rede estadual ainda tem leito disponível, já que a taxa de ocupação não atingiu 100%, como a gente falou. 95,83% na rede estadual e 75% na rede municipal. Mas é preocupante sim a situação. Muito bem, pertinho de 96%, né? A gente segue por aqui, então, trazendo a atualização desta que é uma importante região, a região tocantina. Quase 96% de ocupação de leitos. Gente, fica praticamente nada, né? Para tantas pessoas que estão à espera de um leito. Bom, vou para o intervalo rapidinho, na volta a gente faz um reforço sobre a vacinação dos idosos durante o fim de semana. Não sai daí não, que eu estou voltando já já. De volta com o nosso Hora D, são 12 horas e 56 minutos. Você já mandou sua mensagem para cá? Manda, eu vou adorar poder virar aqui, ó, dar essa famosa viradinha e, claro, colocar aqui na telona a sua mensagem junto com aquela imagem. Já escolheu? Pode escolher. Marquinhos vai colocar daqui a pouquinho aqui, estampar essa imagem bacana, essa imagem que pode representar para você muitas coisas. E hoje é quinta-feira, né? Que tal você lembrar de alguma coisa aí que marcou e mandar pra gente? Pode ter até um almoço, quem sabe? Ai, Kate, eu fiz um almoço lá no meu quintal, almocei fora. Aí eu faço muito isso no fim de semana. Manda, registra e eu vou colocar aqui nessa tela, tá? Coisas importantes, gente. A gente precisa dar valor às pequenas coisas, porque se a gente não fizer isso, meu amor, eu nem sei, né? Tempos muito difíceis que a gente está vivendo, mas não pode perder o sonho. Não pode perder o sonho. Se a gente perder a capacidade de sonhar para poder buscar e realizar, acabou, gente. Não vamos fazer isso não, tá? Eu sei que o tempo não tá fácil, o tempo tá difícil, mas a gente não pode perder os nossos planos. Quando a gente sonha, a gente está fazendo planos. E aí a gente quer melhorar, né?
Você vê uma dica muito bacana que eu quero te dar? Aqueles boletos, eles não param de chegar. Infelizmente, todo mês a gente tem boleto aí para pagar, não tem? Claro que tem, a gente sabe disso. Eles não param, tem dia até certo para chegar na nossa casa. Mas calma, não se desespera não, viu? Porque a solução, ela só depende de você. E eu vou te dar uma dica muito precisa hoje para que você possa fazer a escolha certinha. Pega o telefone agora, já anota esse número para que você possa ligar. O DDD é 98-98604-7511, tá? Mas tem que ser agora, não pode esperar para depois não. É a Gold Cred, já vai aparecer na sua tela, porque oferece créditos para você de maneira muito fácil e rápida, sem burocracia nenhuma, tá? São empréstimos aí com taxas justas para que você consiga pagar e resolver os seus problemas. Vou te dar um exemplo. Você pode pegar aí R$500, por exemplo, e pagar apenas uma prestação de R$550. Ou então, se a dívida for maior, o sufoco tiver maior, você pode então pegar R$5.000, por exemplo, 12 vezes é o que você vai pagar de R$575. É isso mesmo, R$575. Isso no cartão de crédito. Agora, quanto maior for o valor, a necessidade que você tiver para poder quitar suas dívidas, menor vai ser a taxa. Isso mesmo, e a gente empresta, então, qualquer tipo de valor. É dinheiro na hora, tem que acreditar. Isso é na Gold Cred. Você recebe aí seu dinheirinho na hora. Isso mesmo, não tem conversa, não tem enrolação. Parcelamentos em até 12 vezes no cartão de crédito e aí você vai conseguir esse tipo de agilidade para resolver aí esse problema quando? Em que tempo? Com quem? De jeito nenhum, né? Então não perde seu tempo não e vai direto na Gold Cred. Pode ligar, mais uma vez, reforçar o número 98-98604-7511. E também no final do mês, pode ser ganhar aquele dinheirinho a mais, sendo um parceiro autônomo e ganhando, claro, excelentes comissões. Já viu? Pode tampar na tela, coloca aí na tela Gold Cred, que é exatamente isso. Solução de crédito para você resolver os seus problemas. 12h59 e a gente segue por aqui, continuando a falar sobre saúde, mas fazendo então um alerta para a vacinação que continua, apesar aí dos dias de decreto que seguem a partir de amanhã, tá bom? A gente vai reforçar com vocês as idades, né, do grupo prioritário dos idosos, que portanto recebem esta imunização entre 70 e 72 anos. A dona Lívia, de 72 anos de idade, chegou cedo para vacinar e finalmente conseguiu iniciar o processo de imunização contra a Covid-19. Muito feliz, felicíssima. Veio com quem? Veio sozinha? Não, com meu filho. Lhe trouxe com o maior prazer do mundo, né? Maior prazer. O cronograma de vacinação segue nesta quinta-feira com a imunização de idosos de 72 anos de idade. Na sexta e sábado será a vez dos idosos de 71 anos e na segunda e terça da próxima semana, 70 anos de idade. A imunização aqui na capital São Luís, confirmadamente, segue até a próxima terça-feira, com a vacinação de idosos até 70 anos de idade. Avançar com a campanha de vacinação, não só aqui na capital, mas em todo o país, depende da chegada de mais doses das vacinas que combatem a doença já autorizadas pela Anvisa. Nós continuamos nossa vacinação de D1 e, paralelamente, toda a vacinação de D2 para que a gente consiga, sim, avançar nos públicos, né? A gente sempre aguarda a chegada de novas doses para a gente ver o quantitativo. A gente só pode estimar um próximo público quando a gente tem o quantitativo, para que não corra o risco de a gente chamar um próximo público e não ter a quantidade de doses suficientes para contemplar aquele público. Paralela à vacinação de primeira dose, acontece a de segunda dose contra a Covid-19. Seu Manuel chegou nesta etapa, mesmo já recebendo as 2 doses do imunizante, sabe da importância de permanecer seguindo as recomendações sanitárias que previnem a doença. Máscara e higienização nas mãos e afastamento de muita gente, tá entendendo? E assim, até que todo mundo vacine. E também espero que todos se vacinem. A gente precisa entender que nesses momentos em que a vacina não é ainda em grande quantidade, o que nós precisamos fazer são as medidas sanitárias, a higienização das mãos, o distanciamento social e principalmente o uso das máscaras. O secretário de Saúde ainda comentou sobre a possibilidade de compra de vacinas por parte da Prefeitura de São Luís, já anunciada pelo prefeito Eduardo Braide, só que lembrou que o processo depende da fabricação por institutos brasileiros. A produção que ainda não é suficiente para tanto a compra pelo Ministério quanto para outras compras paralelas, né? Então a gente espera, na verdade, que a produção da vacina ela aconteça de maneira mais intensa, aconteça maior,
para que o quantitativo excedente possa ser adquirido por outros entes. Muito bem, e o prefeito Eduardo Braide também falou sobre a previsão de compra de vacinas aqui para a capital e também o número de ocupação de leitos da rede municipal. Eu recebo muitas vezes a reivindicação e a pergunta por que nós não estamos vacinando mais, por que nós não abrimos novos locais de vacinação, e a resposta é simples, porque nós não temos doses necessárias para que isso aconteça. Nós temos situações de São Luís receber doses da vacina que são capazes de atender só 1 dia, 2 dias, e é exatamente por isso que hoje a estrutura que nós temos montada, seja no Centro Municipal de Vacinação, no SEBRAE, seja no drive da UFMA, são estruturas suficientes para que a gente possa, nesse momento, fazer a aplicação das doses que chegam aqui. Vocês mesmos da imprensa já devem ter acompanhado que diversos dias a nossa estrutura de vacinação acaba ficando um pouco vazia, porque as doses vão diminuindo e a gente tem que reduzir o ritmo de vacinação. Então, em função disso, o que nós precisamos? Ter mais doses da vacina. O governo federal já estabeleceu um novo cronograma de entrega das vacinas. Então, nós já temos vacinas sendo produzidas no Brasil e a nossa expectativa e esperança é que daqui para frente a gente possa ter um cronograma regular de entrega de novas doses da vacina. Ao lado disso, eu fiz a inclusão do município de São Luís no Conectar, que é um consórcio nacional para compra de vacinas envolvendo mais de 1.800 municípios no Brasil, onde São Luís vai poder comprar diretamente a vacina de fabricantes e aí sim, chegando nessas vacinas, nós ampliarmos a vacinação. Então, chegando essas vacinas, eu teria a possibilidade de ampliar a vacinação para os nossos profissionais de educação, os nossos professores. Todos nós sabemos a importância de vacinar os nossos profissionais de educação para que a gente tenha a possibilidade de voltar com as aulas presenciais, vacinar os profissionais das forças de segurança que estão aí no dia a dia ajudando. E é bom que se diga, Adalberto, o município de São Luís segue as diretrizes e as orientações do Plano Nacional de Imunização. Nosso Plano Municipal de Enfrentamento à Covid previu a abertura de 120 leitos exclusivos para tratamento de pacientes com Covid. Isso já aconteceu. Então, nós temos esses 30 leitos de UTI, mais 90 leitos clínicos, que é bom que se diga, com suporte avançado. Então, na unidade mista do Bequimão, por exemplo, que nós temos 30 leitos clínicos, grande parte deles tem respiradores, tem todo o suporte que praticamente nós temos em uma UTI também. O que nós temos percebido e acompanhado? Realmente uma curva ascendente da situação da contaminação e por isso nós temos feito todos os esforços necessários no sentido de agilizar a vacinação e, por outro lado, preparar e manter o cuidado permanente com a situação das medidas sanitárias. Muito bem, tá aí a fala do prefeito Eduardo Braide sobre esses dois principais assuntos, né? A gente falando, portanto, logo no começo da semana, anunciando São Luís, que foi incluída oficialmente nesse consórcio de cidades para compra de vacina direta dos fabricantes. E falando ainda sobre vacina, a gente vai estabelecer agora para você um reforço nas datas de vacinação nos próximos dias e também os grupos contemplados, tá? Então, mais uma vez aqui, você sabe que hoje 25 idosos de 72 anos, pela manhã foram os nascidos em julho, agosto e setembro, agora à tarde, nascidos em outubro, novembro e dezembro. Já amanhã, sexta-feira, idosos de 71 anos. Pela manhã, os nascidos em janeiro, fevereiro e março, à tarde, abril, maio e junho. E logo no sábado, né? Você observa que amanhã, sexta-feira, sábado e domingo, aliás, sábado e aí já passa para a segunda-feira, continua a vacinação, tá bom? Seguindo, portanto, este calendário. Documento oficial com foto, Centro Municipal de Vacinação, que é o Multicenter SEBRAE, e lá na UFMA também. São os dois locais de vacina e aí só não pode esquecer que tem que obedecer aqui criteriosamente a idade, né, e o período de nascimento. Para quê? Para não gerar aglomeração, tá bom? Agora a gente acompanha os números da vacinação atualizados em todo o Maranhão e aqui na capital também. Mais uma vez, a gente disponibiliza aqui na tela, né, o nosso vacinômetro com 396.449 doses em todo o estado. Na capital são 93.150 doses já aplicadas, tá? E esse número está crescendo. Números disponibilizados pela Secretaria de Estado da Saúde e também a Secretaria Municipal de Saúde. Agora a gente acompanha outros números, aqueles que, se Deus quiser, num tempo muito próximo, né?
a gente vai trazer, mas numa escala menor. São os números da pandemia das últimas 24 horas. O total de pessoas infectadas pela Covid-19 desde o início da pandemia no Maranhão chegou a 236.832, conforme o último balanço divulgado pela Secretaria de Estado da Saúde. Ainda de acordo com a SES, 216.821 pacientes estão recuperados, 12.487 estão em isolamento domiciliar, 1.093 em leitos de enfermaria, 633 internados em UTIs, e o número de mortes causadas pelo novo coronavírus já chegou a 5.798. Novas mortes foram registradas nas seguintes cidades: Pedro do Rosário, Santa Helena, Palmeirândia, Zedoca, Mirinzal, Olinda Nova do Maranhão, Balsas, Bacabal, Carutapera, Riachão, Santo Antônio dos Lopes, Porto Franco, Açailândia, Imperatriz, Matões, Senador Larroque, Santa Luzia, Rosário, Lago Verde, Paraibano, Campestre do Maranhão, Santa Inês, Timon e São Luís. 12 óbitos foram registrados nas últimas 24 horas. Os demais aconteceram em dias ou semanas anteriores e aguardavam o resultado laboratorial para a Covid-19. Bom, e um levantamento aponta um crescimento na ordem de 30% no número médio de mortes em todo o Maranhão. Após a chegada da pandemia do novo coronavírus, esse número, exatamente oficialmente, mostra quase 700 pessoas que morreram, tendo como causa principal o agravamento dos sintomas da Covid-19. Os dados fazem parte de um levantamento da Associação Nacional dos Registradores de Pessoas Naturais e mostram o impacto da Covid-19 no número de mortes desde o início da pandemia até 23 de março. No Maranhão, foram 2.815 mortes registradas como provocadas pela doença em 2020 e 689 esse ano. Outra doença relacionada, como a insuficiência respiratória, registrou 2.032 mortes no ano passado e 355 em 2021. Já a pneumonia, 2.073 e 307. Segundo a associação, na média mês a mês, um aumento de mais de 30% no total de mortes em relação ao mesmo período em anos anteriores à pandemia. Esses números demonstram que no estado do Maranhão, por exemplo, nós tivemos um aumento de mais de 33% nas mortes em geral, quando fazemos essa comparação em relação aos anos anteriores. Então esperamos que esses dados possam nortear aí políticas públicas para que nossos governantes possam tomar medidas confiáveis e medidas que possam solucionar ou diminuir esse sofrimento. Quem trabalha na linha de frente de enfrentamento da doença percebe essa realidade na prática. Felipe é médico intensivista, teve de vivenciar situações complicadas no dia a dia de atendimentos. A gente teve aumento, eu acho que em todos os hospitais que eu trabalho, a taxa de mortalidade aumentou muito em relação ao que se praticava antes. Então, você tinha antes UTIs que atendiam um determinado tipo de população, ou até mesmo uma população geral, mas que tinha uma mortalidade muito controlada, e de repente essa mortalidade dá saltos. De repente, a taxa de mortalidade de um mês é preenchida durante uma semana. Ele reforça que o momento é grave e a doença séria, que tem atingido cada vez mais, inclusive os jovens, e que as lições são para todos. Porque é um momento onde a gente é exposto a uma nova doença, várias coisas a gente tem que aprender no caminho e ao mesmo tempo que a gente tem que lançar de tudo que a gente já aprendeu para tentar fazer o melhor suporte para esse paciente. Olha, e o mês de março já tem o maior número de mortos por Covid-19 desde agosto do ano passado em todo o estado. Nos últimos 22 dias foram 646 pessoas que perderam a vida exatamente em razão da Covid-19. São dados da Secretaria de Estado da Saúde e você acompanha exatamente. Daqui a pouquinho a gente coloca aqui esses números, tá? Dos bairros. E agora sim você acompanha aí o registro que foi feito aí no mês de março, dando conta aí do que tem sido 646 mortos somente no mês de março, comparado a agosto do ano passado.
O Maranhão chegou a 5.720 óbitos por Covid-19. Um levantamento feito com base nos dados da Secretaria de Estado da Saúde mostra que em 22 dias, o mês de março já registrou o maior número de mortes provocadas pela doença desde agosto do ano passado. Nesses 22 dias, 642 pessoas já morreram no estado devido a complicações provocadas pelo novo coronavírus. Já durante todo o mês de agosto de 2020, foram contabilizados 414 óbitos. Março também já obteve quase o dobro de mortes por Covid-19, quando comparado com fevereiro deste ano, que ao todo já contabilizou 344 óbitos. Em 17 de março, por exemplo, foram registradas 36 mortes em 24 horas por Covid-19. Números que assustam, né? Vamos lá para os bairros, que ainda há pouco entrou de forma antecipada. Vamos lá, porque o bairro do Turu, aqui na capital, ultrapassa a marca de 1.000 casos para a Covid-19 e lidera, claro, a lista de bairros mais infectados aqui em São Luís. Logo atrás, você já está vendo aí? Já vem Quatraque 1, 2, 3 e 4, com 693. Primavera Quatraque também está ali colado. Renascença com 689. Tá aí o ranking, gente, dos bairros com mais infectados. É um número, né, um índice que, claro, assusta também o bairro do Turu, liderando com 1.018 casos aí para a Covid-19. Eu vou para o intervalo rapidinho, você não sai daí não que eu volto já já. De volta com o nosso Hora Day, claro, sempre trazendo aquelas dicas que a gente adora para você. Vou falar de educação agora, vamos? Falar de educação, porque educação, gente, é algo que não passa. E atenção, porque tem uma última chamada para você, da Estácio, tá? Vai te ajudar a realizar o sonho, o seu sonho, aquele de ingressar no ensino superior. Isso é com a Estácio, tá? E Estácio tá pago. Até junho, agora, deste ano, você só paga 3 parcelas no valor de R$ 49,00 e esse dinheiro volta, viu? Volta para o seu bolso. Para você, claro, é o boleto que você vai pagar, você vai voltar esse valor para o seu bolso para que você possa tê-lo aí e ainda, sabe fazer o quê? Aplicar ali, ó, no seu boleto de renovação. É um dinheiro que vai voltar e você já vai ter onde utilizar. E tem mais, tem muito mais. Você ainda ganha isenção em 3 mensalidades, abril, maio e junho. E garante também até 70% de desconto no seu curso. As aulas já iniciam agora, viu, gente? No dia 29, finalzinho do mês. Presta atenção, dia 29, agora, no final de março, já começa, então, portanto, as aulas, a retomada das aulas na Estácio, tá? Pode entrar em contato, saber todas as condições para que você não perca a chance de poder ingressar e ter o seu curso superior. Aquele que você sempre quis, desde pequenininho, ou então já se criou, quer voltar para a faculdade, quer começar um curso? Olha aí, anota rapidinho. DDD 98 98883 0056. 98 é o DDD 98883 0056. É Estácio, viu? Caprichando na realização do seu sonho. Conhecimento, oportunidades é com a Estácio. Vamos embora, 13 horas e 18 minutos, 13 horas e 18 minutos, o Ciro Mineiro já está no ponto? Vamos saber agora ao vivo do Ciro, como é que está a situação lá no elevado da Coama, para que a gente possa então mostrar aqui ao vivo. Conclusão de obra, Ciro, estava estipulada para hoje, né? Isso vai acontecer ou não? É isso mesmo, viu, Kate? Na terça-feira, quando nós estivemos aqui exatamente mostrando esse problema nessa via que liga o bairro do Coafuma, né, em sentido a outros bairros da capital, como o Bequimão e também o Angelim, nós havíamos informado que a previsão era que essa obra fosse concluída hoje, quinta-feira. Só que a CAEMA concluiu esse serviço ainda na noite de ontem. Na noite desta quarta-feira foi realizada a recomposição asfáltica no trecho, né, onde surgiu aquele buraco e logo depois se formou aquela imensa cratera. Então, na noite de ontem,
foi concluída essa recomposição asfáltica e como a gente pode observar agora, Kate, o trânsito aqui nas proximidades da rotatória da Coama, principalmente dessa via, né, que como eu disse ainda há pouco, liga o bairro do Coafuma, Vinhais, em direção ao bairro do Bequimão e também a Gelim. O trânsito aqui já está fluindo normalmente durante alguns dias. Desde o último final de semana, essa via ela foi completamente interditada. Os carros não estavam passando aqui no local exatamente por conta dessa obra, né? Já que os operários da CAEMA tiveram que ampliar e aprofundar ainda mais esse buraco para que se pudesse chegar nessa tubulação que apresentava problemas. E isso demandou alguns dias, né? Como eu disse ainda há pouco, na última terça-feira, quando nós estivemos aqui nesse ponto mostrando exatamente todo esse problema aqui nessa via, nós observamos que os operários já estavam realizando o aterro desse buraco e também a compactação da terra. E na oportunidade eles deram a previsão de que esse serviço seria concluído na quinta-feira. Felizmente, né, esses trabalhos foram concluídos um dia antes, exatamente para garantir a normalidade no trânsito aqui da região, porque como a gente sabe, isso estava sendo um transtorno, principalmente em horários de pico. O trânsito aqui na região já é bastante intenso, em alguns horários há um congestionamento, e com esse buraco, esse congestionamento estava sendo muito maior nesses últimos dias, principalmente nos horários de pico. Mas agora, para tranquilizar e informar, né, os nossos telespectadores, a gente vem dar essa informação, né, de que o serviço aqui no local já foi concluída, a tubulação foi substituída, a recomposição asfáltica, que era um outro problema, né, e que era uma outra grande preocupação se isso ia ocorrer de imediato, também já foi feito aqui no local e o trânsito aqui na região já está fluindo normalmente, exatamente por conta dessa fluidez no trânsito, já que a gente sabe que o trânsito no local é muito intensa, a gente não conseguiu se aproximar ali do buraco exatamente para mostrar essa situação, porque o trânsito já está, já foi normalizado aqui na região, e exatamente porque cai uma chuva, Kate, aqui na região da Coama. Então, exatamente por conta disso, né, a chuva deu uma afinada agora, mas é importante que, acima de tudo, os condutores também redobrem a atenção nesse ponto aqui da capital maranhense, que cai essa chuva fina, e a gente sabe, né, que a chuva também acaba trazendo alguns transtornos, algumas complicações no trânsito. Então, por isso, é extremamente importante redobrar os cuidados. Voltamos com você, Kate, aí no estúdio, desejando a você uma excelente tarde, viu? Obrigada, Ciro. Para você também, tarde tranquila, abençoada. Ao vivo, mais uma vez, o Ciro mostrando que foi finalizado esse serviço que iniciou há alguns dias, né? E aí a gente tem a imagem mostrando exatamente já o fluxo, né, dos veículos, já seguindo aí, portanto, nessa área, que é uma área, vamos combinar, né? Movimentação intensa, e agora os motoristas vão poder, então, transitar mais uma vez por aí, tá bom? Que bom que o problema foi resolvido e já restabelecido, então, esse trânsito no local. Eu vou para o intervalo, mas antes vou só mostrar para vocês que uma árvore, né, em razão das fortes chuvas, caiu, gente, ontem. Olha aí a imagem na sua tela. Essa árvore aí tombou ali na rua Domingos Olímpio, no Ipase de Baixo, próximo à sede da SMTT, inclusive na hora da chuva, tá? Por muito pouco não atingiu o veículo que estava ali estacionado, mas felizmente a gente está vendo aí, né, que a árvore ficou ali bem pertinho. O Instituto Municipal da Paisagem Urbana informou que enviou uma equipe técnica até o local para poder fazer a remoção da árvore e, em conjunto com o Corpo de Bombeiros, também fez aí a primeira parte, removendo já a primeira parte de uma árvore que é considerada de grande porte, né? O Instituto reforça que as outras árvores também serão avaliadas ali para poder evitar risco de queda também. Vou para o intervalo rapidinho, na volta vou estampar aqui, ó, nessa telona, a sua imagem. Sai daí que eu já volto.
Tô de volta com o nosso Hora D. Queria mandar um beijo aí pra pastora Mirim, a pastorinha, né? A Ângela, lá do Nova Terra. Ela tem 7 aninhos, diz que todos os dias ela tá com a gente aí na hora do almoço, assistindo. Olha, Ângela, reza aí por todos nós, viu? Capricha na oração. E uma informação também importante que eu trago agora, nós mostramos aqui na tela, ontem, 2 adolescentes, uma de 14 e outra de 15 anos, elas estariam desaparecidas, saíram dizendo em casa que iam estudar, e aí não tinha nada de negócio de estudo, né? Uma confusão maior do mundo, botando a família muito desesperada, e aí já apareceram. A localização delas foi lá na altura do posto Magnólia, já saindo de São Luís, tá? A gente até tentou aí contato com a família para entender essa história, mas a gente não conseguiu, não. Nossa produção não conseguiu, a família não quis falar muito sobre o desfecho do assunto, mas que bom, a gente fica feliz em ter contribuído para que as meninas pudessem ter sido encontradas. Agora, muita atenção, hein, gente? Por favor, essa história de sair tem que ser no rumo certo, porque aí papai e mamãe, todo mundo dentro de casa fica muito agoniado. E todo mundo que também gosta, né, família toda, em tempos de pandemia, a gente tem que preservar a vida, né? O que importa de fato é a vida. Bom, e uma última informação, o secretário de Estado de Saúde do Maranhão, Carlos Lula, ele foi reeleito presidente do Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, a CONAS, um órgão nacional, tá? Então, isso ontem, tá? Na quarta-feira. A reeleição de Carlos Lula acontece em um momento crítico para o Sistema Único de Saúde, que é o SUS, em razão da emergência, né? A gente sabe que existe uma emergência na saúde pública provocada, então, pelo coronavírus e todos esses efeitos que a gente tem sentido aí. E, claro, parabéns pelo trabalho que o Carlos Lula tem feito aí à frente da Secretaria de Saúde, inclusive sendo esse porta-voz em nível nacional. 91968622, vamos embora para a nossa tela? Um beijo, Cíntia, querida. Em nome de você, também estender aí a minha gratidão também para todos esses profissionais que estão na linha de frente. A Cíntia, que é médica, pediatra, está todos os dias nessa batalha, né, Cíntia? Um beijo para você no coração, tá? Tudo bem, Kate? Amamos o programa, tudo bem. É a Nena e Pati. Cadê Nena e Pati? Duas lindonas, olha o sorriso, que coisa linda. Um beijo para vocês, meninas. Alô, Nath, meu amor, um coração de bola para você. Belinha, para o maridão, para todo mundo, tá? Oi, eu sou a Nayara, moro no residencial Eco Tajaçuaba. Manda beijo aqui pro meu esposo, Joseilton, e mostra a foto da minha filha também, a Ana Lívia. Ela completou 5 meses. Cadê a Ana? Meu primeiro pretinho básico, coisa mais gostosa da tia. Também queria mandar um beijo pra Mari, pra Marianinha, filha da Val, e também da Val, né, do Rondinelli, e ainda tem aquela coisa linda do José. Um beijo para essa família que é linda, tá? Oi, manda coração de bola para mim, pro meu nome é Maite Vitória. Muito bem, Maitezinha. Tu tá comendo o quê, hein? Me conta. Com essa cara de desconfiada que tu tá, hein? Um beijo. Coisa mais linda. Aquele coraçãozinho de bola. Kate, vem tirar fotos comigo nas minhas palmeiras. Eu sou Zeca aqui da Cidade Olímpica. Olha, depois que tudo isso passar, eu prometo que eu vou, viu, Zeca? Você é um charme, ainda vai me ensinar essa pose, tá bom? Tá combinado? Um beijo, meu amor, obrigada. Boa tarde, Kate. Manda alô pros meus gêmeos, Cauê e Cauã. São José de Ribamar, você é nota 1000. Oh, meu Deus, obrigada, muita gratidão. E os meus pimpolinhos? Os meus pimpolhos. Estão tudo aí assistindo, né? Um beijo, que Deus abençoe vocês, crianças lindas. Oi, Kate, boa tarde, me chamo Daniela e sou de Teresina. Alô, Teresina! Estou morando em São Luís há 2 semanas, não perco o programa nem um dia. Faço minhas coisas adiantando para poder não perder o programa. Mostra a minha foto? Claro, meu amor, você já está no meu coração. Olha que lindona, toda trabalhada no batonzão, hein? Um beijo, meu amor, muito obrigada, viu? Muito obrigada e muita gratidão a todos vocês que participam com a gente. Logo mais, Jornal da Difusora. Fica com Deus! Tchau!